que é a soberania que todo país independente tem e como conciliar as soberanias no mundo de hoje, que são quase 200? A soberania é definida nos compêndios de direito constitucional, de direito internacional, sobretudo, como aquela qualidade do Estado que faz com que ele se arrogue o direito de não reconhecer nenhuma espécie de poder superior ao seu. Agora, como cada Estado soberano sabe que com ele existem outros 190 e poucos, não menos soberanos do que ele, a sociedade internacional é uma sociedade de coordenação, uma sociedade horizontal. Não há poder supranacional. A Organização das Nações Unidas, mesmo quando viveu períodos menos humilhantes do que tem vivido nos últimos anos, nunca pretendeu ser um poder supranacional. E a soberania faz com que o Estado, enfim, tenha a possibilidade de praticar um direito internacional condizente com a ideia de que só o consentimento o obriga a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Não existe norma obrigatória para os Estados soberanos decorrente do direito divino ou de qualquer, e sobretudo não existe norma jurídica resultante da vontade das organizações não governamentais ou dos professores de direito internacional ou de quem quer que seja. Só a vontade nacional, quando consente em alguma coisa, faz nascer para o Estado soberano alguma forma de obrigação, alguma forma de dever. Quanto às cartas rogatórias estrangeiras e a homologação de sentenças estrangeiras no Brasil, onde entra, segundo as nossas leis, o fator soberania? Raríssimas vezes já aconteceu na história deste tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça de se deixar de dar trânsito a uma carta rogatória ou de se deixar de homologar uma sentença estrangeira sob o argumento de que ela contraria a ordem pública ou os bons costumes ou a soberania nacional. Na realidade, eu não me lembro de nenhuma ocasião em que isso tenha sido nominalmente mencionado como argumento. O que acontece é que, às vezes, podemos recusar, seja a homologação da sentença estrangeira, seja a garantia de trânsito, o exequatur na carta rogatória, por conta de que é um caso de competência exclusiva da justiça brasileira, que uma justiça estrangeira não poderia ter trabalhado. É o caso, por exemplo, de uma ação relativa a um imóvel situado no Brasil. Se essa ação tem curso na Transilvânia, ou em Geróvia, ou onde quer que seja, e se pretende homologar ou fazer transitar uma rogatória citatória, ou homologar uma sentença estrangeira relacionada com isso, isso é barrado em nome, mas aí não dizemos que é por causa da soberania nacional. Usa-se uma expressão mais simples, é apenas um caso de competência exclusiva da justiça brasileira, para o qual nenhuma justiça estrangeira está habilitada a nosso ver. Uma decisão soberana do Estado brasileiro pode ser contestada por um governo estrangeiro? É claro que sim. A questão não é saber se a decisão é soberana ou não é soberana. É saber se ela é legal ou é ilegal do ponto de vista do direito internacional. E não se pode... Veja você, a quantas estaríamos no panorama internacional se, de repente, Estados soberanos invocassem a sua soberania para violar tratados. Até mesmo para violar abertamente a soberania alheia, os direitos alheios, em nome da própria soberania. Como o exercício da soberania nacional se manifesta? Na tomada de decisões que compõem a ordem jurídica internacional, que respondem pela cooperação internacional, pela ajuda mútua que os Estados se dão, à base de regras que dependem justamente do consentimento. A soberania nacional se manifesta, acima de tudo, pela proclamação implícita que a cada dia 192 Estados soberanos fazem, de que eles estão obrigados, nas suas relações internacionais, unicamente pelas normas a propósito das quais eles consentiram, não necessariamente de modo expresso. As regras costumeiras e os grandes princípios gerais não reclamam nenhuma
expressão tópica dos diversos países. Basta que silenciem para se presumir que eles concordam com todas essas regras, as costumeiras e as principiológicas que vigem há séculos e que coordenam, no que há de essencial, a convivência internacional. Mas a maior das manifestações da soberania é esta. Nenhum país soberano, Natália, é obrigado por alguma regra porque a maioria numérica assim o desejou. O princípio das maiorias não vale na sociedade internacional. A soberania como poder supremo do Estado compreende na sua dimensão externa? Sim, veja bem, a expressão externa é a mais importante na realidade, sob a ótica da convivência internacional. A fidelidade brasileira ao direito internacional e às normas de convivência internacional em torno, sobretudo, da preservação da paz, da segurança, da cooperação mútua. Mesmo nos momentos mais sombrios da nossa política interior, o Brasil foi fiel ao direito internacional. Mesmo quando estávamos aqui, por exemplo, no romper dos anos 70, vivendo dias terríveis, sob a ótica interior. Mesmo nesses momentos, a posição brasileira frente ao direito internacional foi uma posição tradicional de fidelidade. Nós nunca nos envolvemos nem por ação, nem por omissão, nem por cumplicidade silenciosa em nenhuma das aventuras, em nenhum dos atos de banditismo internacional que foram praticados nas últimas décadas. O que designa a soberania na ordem interna e externa? Veja, internamente, nós somos soberanos na medida em que sabemos que somos senhores da nossa própria ordem jurídica. Nós, enfim, elegemos os governantes e nós elegemos aqueles que comporão o conjunto de regras do jogo da vida de todos nós, reunidos em sociedade democrática. Essa é a expressão interna da soberania. A expressão externa é essa de que eu lhe falei há um instante, é essa sensação de que nada pode obrigar de fora para dentro o Estado soberano, seja porque as elites assim o desejam, seja porque as ONGs assim o desejam, seja porque a maioria dos Estados soberanos assim o deseja. Ou seja, enfim, ainda prevalece e veja bem, não porque se considere isso teoricamente ideal, mas por falta de alternativa. Por falta de alternativa, ainda prevalece o princípio segundo o qual só o consentimento faz com que o Estado soberano seja obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa.